Boa noite a todos. Vamos fazer nossa oração para iniciar o nosso estudo, levando nossos pensamentos ao alto, pedindo a espiritualidade maior que nos ilumine, nos abençoe, para que possamos aprender um pouco mais sobre essa moral, né, nesse estudo de hoje. E que essas orações, esses fluidos salutares possam chegar a todas as mães nesse dia tão especial que é o Dia das Mães. Então, com a oração que ele nos ensinou, nós vamos iniciar o nosso estudo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os males, hoje, agora e sempre. Você vai projetar, Andréia? Tô colocando aqui, só um minutinho. Tá. Então, o estudo de hoje, né, é sobre a moral. E o que é a moral? Aí eu fui buscar no dicionário Oxford, né? É o conjunto de valores individuais considerados universalmente como norteadores das relações sociais e da conduta dos homens. Então, essa moral é o que, como ele fala, né? Eles são os norteadores das nossas relações sociais, da nossa conduta como pessoa, de o que fazer, principalmente em relação ao nosso próximo, como nos comportar perante uma sociedade. E o conceito filosófico dela, ela remete a princípio de valor, regra a que um ser humano está sujeito para bem viver em sociedade. Não só algo que está somente nos livros ou nas leis. Ela faz parte do comportamento cotidiano. E o que é isso? É o nosso comportamento do nosso dia a dia. É não agredir o outro, é sermos coerentes com a nossa, né, falar e ser coerente com os nossos atos, é respeitar o espaço do outro, respeitar a condição, tanto intelectual como espiritual do outro, porque eu sempre falo que é muito difícil a gente aceitar o outro como ele é, né? Porque é uma das coisas mais difíceis que tem para mim, na nossa evolução espiritual, é aceitar o outro como ele é. Porque a gente sempre quer mudar alguma coisa no outro, ao invés de olharmos para nós e mudarmos em nós alguma coisa em relação ao outro, né? Mas não, a gente quer acertar a vida do outro, a gente não aceita. E essa moral faz parte desse comportamento nosso do cotidiano, porque ao invés de a gente ficar querendo, que quando a gente quer mudar muito o outro, a gente está invadindo essa individualidade, essa moral que do outro. E não é assim, e a gente não realmente não vai conseguir mudar esse outro. Aí eu fui buscar dentro do conceito espírita, o que é moral? Aí no Livro dos Espíritos, da questão 629, ele fala que é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Essa lei de Deus é a primeira lei universal. Qual que é a primeira lei universal? É a lei do amor, né? Porque quando nós temos amor, o verdadeiro amor, que ainda
estamos um pouco longe de entender o que é amar, porque a gente consegue amar mais ou menos ainda os nossos próximos, né? Pai, mãe, filho, marido, mulher, até então, se tudo estiver bem. Então, essa regra do bem proceder, de distinguir o bem do mal, ela é muito importante, porque como somos centelhas divinas, como nós temos essa centelha divina dentro de nós, lá no nosso fundo, a gente sabe muito bem o que que é o bem e o que que é o mal. Porque nós trazemos dentro de nós a centelha divina. E às vezes no nosso caminhar, mas como somos seres que temos o nosso livre-arbítrio, durante o nosso caminhar, a gente permeia pelo caminho do bem, às vezes permeia pelo caminho do mal, às vezes nós não concretizamos esse mal. O que é esse mal quando ele fala aqui, né? Distinguir o bem. A gente fala, às vezes a gente pensa que o mal é só agredir o outro, que o mal é matar. Não. Olha quantas vezes por dia, né? Nós pensamos alguma coisa que não é boa em relação ao próximo. Quantas vezes uma pessoa nos diz uma palavra que nos magoa e nós já emanamos aquela energia ruim para ela. Isso também é fazer o mal, porque o mal ele não precisa ser uma coisa concreta, né? Às vezes as energias que emanamos, os pensamentos que temos em relação ao outro, ele é muito mais influenciável no outro do que uma coisa concreta mesmo, você dar um tapa em alguém, você agredir alguém. Porque quando você vai agredir alguém, fazer alguma coisa, a pessoa já está esperando. Mas e o pensamento? Né? E o emanar dessas energias negativas para o outro, para o outro. Então, quando ele fala que funda-se na observância da lei de Deus, o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. E essa lei de Deus, que é a lei universal, é a lei do amor. Então, se a gente segue, né, essa lei de Deus, se a gente tem essa observância da lei de Deus, e se a gente consegue fazer todo o bem para o outro, né, esse é o conceito dessa moral dentro do Espiritismo. Mas a gente nem sempre conseguimos fazer todo o bem pelo outro. Ainda estamos num processo de construção, né, dessa lei universal, que é a lei do amor. Aí o apóstolo Paulo, ele tinha uma frase que ele falava, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Mas qual que é o tamanho do nosso amor para cobrir essa multidão de pecados? Nós realmente estamos amando o nosso próximo dentro dessa lei de Deus, dentro dessa lei universal, né? Aí o estudo espírito, né, pelo espírito de Joana de Ângeles, ela fala, né, que é o comportamento com que o homem se liberta das constrições, estreitamento primitivas e se impõe em sintonia com as vibrações sutis da espiritualidade, para onde ruma na conquista do espírito imortal que é. Então, quando a gente vai se libertando dessas nossas mazelas, né? Vai se libertando do nosso orgulho, da nossa inveja, nós vamos o quê? Evoluindo moralmente e espiritualmente. Moralmente, por quê? Porque a gente vai deixando de críticas
com o outro, nós vamos deixando de apontar o dedo, nós vamos deixando de julgamentos em relação ao outro. E quando a gente tem essa moral, quando ele fala o que que é essa moral é isso, nós irmos construindo o nosso caminho, despindo de todas essas mazelas que trazemos conosco, em relação conosco mesmo e principalmente em relação com o outro, né? Porque nós julgamos, nós apontamos o dedo, e a moral, num contexto bem amplo dentro dessa lei de Deus, é o quê? É a gente cuidar do outro, fazer com o outro tudo que a gente queria que fosse feito conosco. Alguém quer falar alguma coisa? Porque só eu que falo, só eu que falo. Aí, Marta Medeiros, que é da FEB, em 2015, ela falou que é uma aquisição do espírito através de vidas múltiplas, influindo mais para essa conquista, né, da dor, que entra aí como fator primordial. Então, essa conquista da dor não é uma conquista, tipo assim, é a superação das nossas dores, é a superação das nossas dificuldades. Então, o espírito vai adquirindo essa moralidade através das vidas, né? Das nossas encarnações múltiplas, porque tudo que nós vivemos nas nossas encarnações está aqui armazenado no nosso, né, no nosso espírito mesmo. Então, tudo que nós aprendemos não se perde. E essa moral, quando ele fala ali mais atrás, né, que é para como somos espíritos imortais, essa conquista do espírito imortal, essa nossa evolução moral é de encarnação para encarnação. E em cada encarnação, nós vamos trabalhando em nós uma das nossas mazelas ou até duas, melhorando, se desfazendo, como a paciência. Então, se a gente olhar para dentro de nós mesmos, o que mais eu estou trabalhando nessa encarnação? O que mais eu preciso trabalhar nessa encarnação para o meu melhoramento moral e espiritual? É a paciência? É o perdão? É o orgulho? E o nosso dia a dia reflete isso. Reflete, se a gente for parar para analisar o nosso dia a dia, a nossa caminhada, o que mais eu estou trabalhando em mim? O que mais eu tenho dificuldade de aprimorar em mim? É o que eu vim trabalhar nessa encarnação, porque a gente não dá conta de trabalhar tudo numa encarnação só, né? Tem algumas coisas que são mais primordiais, que eu preciso trabalhar, que eu preciso lapidar mais nessa encarnação. Então, o que eu estou fazendo, como eu estou trabalhando, como eu estou aprendendo, qual é o meu exercício para trabalhar o meu melhoramento espiritual, o meu melhoramento moral, né? Porque tem uma amiga minha lá no Outros que a gente estuda, que ela fala que são as duas asas, que para a gente poder voar, elas têm que estar equilibradas, que é a moral e a inteligência, né? Porque às vezes eu sou muito inteligente, mas eu não tenho uma moral para aplicar essa inteligência. Ou eu estou aplicando essa inteligência, como que eu estou aplicando essa inteligência? É para o bem? É para o mal?
é a mesma coisa moral. Às vezes eu tenho uma moral elevadíssima, mas eu não tenho um patamar de inteligência para equilibrar essa minha moral. Então, é um caminhar que a gente tem que ir fazendo de encarnação a encarnação para esse melhoramento nosso moral e intelectual também. Não é só um lado, temos que trabalhar um conjunto dentro de nós, né? Isolita, eu acho que nesse sentido, a gente também ter a inteligência, a sensibilidade de perceber que, para que a gente possa trabalhar essas coisas, né, o Pai Maior nos dá a oportunidade de encontrar as dificuldades nessas áreas, assim. Então, se eu não tenho paciência, eu vou enfrentar uma série de problemas para eu exercitar minha paciência. Porque também se a questão, por exemplo, fosse desenvolver mais a tolerância, a paciência, e eu não tivesse nenhuma prova nesse sentido, eu não ia conseguir desenvolver minha moral nesse sentido, né? É isso mesmo, porque as coisas, se eu vim para trabalhar a minha paciência, a minha vida é muito permeada de situações que fazem com que eu trabalhe essa paciência, né? Porque às vezes tem algumas pessoas que passam, né, por nós lá no centro, lá no terreiro, que as pessoas hoje estão muito imediatistas, né? Ah, eu preciso de paciência. E elas acham que vão na farmácia, compram paciência para resolver aquilo. Então, eu sinto que essa questão da ansiedade, que parece que é uma coisa que é geral das pessoas, é raro chegar uma pessoa que não está ansioso, mas porque é muito excesso do agora. Eu quero para hoje. Não, eu vou ali, por exemplo, lá no terreiro, eu passo por um médium lá, por um guia, mas eu quero que ele resolva aquele meu problema, né? E não é assim. Nós vamos pedir reforço para passar pelas nossas dificuldades, para trabalhar a nossa tolerância, para trabalhar a nossa paciência. E para a gente trabalhar isso com equilíbrio, a gente precisa ter um amparo espiritual, um reforço espiritual, uma fé que a gente sabe, que a gente possa ter a certeza que nós não estamos sozinhos, que nós estamos sendo amparados para passar por essas nossas provações, por essas nossas dificuldades, né? E a ansiedade que eu vejo hoje em dia é que as pessoas não estão conseguindo trabalhar elas mesmas para passar por essas dificuldades. Quando a maioria das pessoas procura uma casa espírita, procura um terreiro para passar com um guia, eles querem uma resposta pronta, né? Eles querem que o guia resolva o problema deles. Fala assim, não, você tem que fazer isso, para você resolver seu problema. E não é assim, né? O guia vai ter uma conversa com ele para ele começar a permear aquele caminho, para trazer a paciência, para trazer a tolerância, para ver se ele abre o coração e a mente para achar, mas tem que ser por ele mesmo. O guia não pode pegar na mão de um consulente e falar, é esse caminho que você tem que traçar, né? É, então, não é assim. Tem uma outra questão, boa noite a todos. Boa Boa noite, noite. isso que você está falando é muito importante, até quando você fala, né, da questão de a pessoa quer ir na farmácia comprar, né? Não existe um real interesse de construir. E é construção, né? Tudo em nós é construção. Se hoje nós temos uma habilidade, seja ela qual for, nós construímos isso ao longo da nossa história eterna, né? Do nosso andar enquanto espírito, desde a nossa formação. Então, assim, não veio
do nada, não veio porque eu desejei e aí alguém me entregou um presente, dentro estava essa habilidade. Não é assim, é construído, né? E exige muito esforço. Quando a gente olha para uma pessoa e admira alguma qualidade, né, alguma coisa, alguma habilidade que a pessoa tem, a gente não sabe mensurar e nem a própria pessoa sabe mensurar quando é que ela começou a treinar isso, né? Mas tudo nós podemos treinar, tudo. O que a gente admira no outro, a gente pode também ser daquela maneira. Mas a gente precisa primeiro passar pela escola, né? Pelo sentar no banco e realmente se esforçar e entender aquilo, entender aquela habilidade, como é que começa, entender a base, os fundamentos. A pessoa já quer nascer correndo, só que a gente nasce sem saber sentar. Né? Para o bebê, até é um aprendizado muito rápido em um ano só, porque em um ano só ele começa a sentar, daqui a pouco engatinha e loguinho já está andando. Mas se a gente fosse falar, né? Se a gente fosse comparar a vida de um bebê, esse primeiro ano do bebê, para nós seria assim: vamos dar um número só para a gente, né, desenhar assim, um jeito mais fácil de entender. Seria 1000 anos esse primeiro ano, né, em evolução. Então, assim, se eu quero aprender algo, se eu quero entender melhor sobre algum assunto, se eu quero ter de fato um conhecimento adquirido meu, né, e que isso ninguém tira da gente, que não tem como retroceder depois que a gente obtém, né? Não tem como a gente arrancar, apagar. Eu tenho essa habilidade, ponto. Seja ela usada para o bem ou para o mal, ela está comigo porque eu construí, né? E até me lembrando muitas vezes que muitas falanges foram é, como diz o outro, assim, convidadas ao trabalho no bem devido a uma habilidade específica que era utilizada para o mal, né? Que a gente tem notícias assim, vários grupos tinham uma habilidade X, de manipular alguns elementos, ou então de investigar e descobrir onde está uma pessoa. Então, assim, dependendo da habilidade e dependendo do que a espiritualidade maior precisava como ferramenta para a ação, vários grupos foram convidados a trabalhar no bem dessa maneira, né? Nós temos um projeto. O projeto é esse, vocês podem usar essa habilidade, só que a partir de agora vocês vão precisar não usar do contrário, né? E assim fez o Cristo também conosco, quando ele trouxe todo o conhecimento dele para nós, ele não pediu para que a gente deixasse de ser a gente, ele pediu que a gente usasse o que a gente tinha a favor do bem, né? Usasse tudo de outra maneira, né? Mas isso exige esforço, exige um desapego, talvez, de uma forma de agir, até mesmo um costume, né? Às vezes a gente tem costume de alguma coisa, a gente está acostumado a sentir daquela forma ou a agir daquela forma, mas antes você tinha falado assim, por exemplo, fazer o mal, às vezes não é uma ação, mas às vezes é um pensamento e uma energia que você emana para aquela pessoa, né? Quando a gente tem uma desavença com alguém, seja ela coisa pequena, mas que a gente ficou desgostoso, que a gente ficou ali no nosso melindre, a gente emitir essa vibração para o outro já é fazer um mal, né? Então, realmente, precisamos aprender muito ainda, né? Ter paciência com a gente, com o nosso processo de aprender e entender que vai levar tempo, né? Que vai levar tempo, mas que eu não posso desistir. Se é esse meu objetivo, eu tenho um objetivo de ser uma pessoa mais paciente. Ok, então vamos lá.
Vamos entender como é que são as pessoas pacientes, como elas funcionam, como elas reagem, de que forma, né, que tudo acontece na vida delas. Então, é preciso ter primeiro a teoria. E aí, como é que nós vamos treinar? Como é que eu vou treinar comigo mesma? Quando acontecer, o que é que eu vou responder tentando ter mais paciência? Como que eu vou, né, dentro de mim, lidar com as minhas imperfeições, né, com a minha dificuldade? Mas em todos os momentos vai ser construção, é parte por parte. E pela ansiedade que a sociedade está vivendo, a parte está ficando difícil. A gente nunca teve na história da humanidade, né, tantas pessoas, por exemplo, morando sozinhas. Isso quer dizer algo, né, desse imediatismo, dessa individualidade, dessa dificuldade mesmo da convivência, né, que nós precisávamos já ter amadurecido em nós. É isso mesmo, né? Porque tem uma história que eu gosto muito de contar ela, era de um senhor que já estava lá por volta dos seus 70, entre 70 e 80 anos, que ele começou a aprender violino. Aí as pessoas falavam para ele, mas você, nessa idade, você não vai conseguir aprender violino? Nunca, violino é um instrumento difícil de aprender. Ele falou: não, eu tenho toda certeza que eu não vou aprender um violino, mas eu quero tomar conhecimento do instrumento, das noções básicas, para me já preparar para a minha próxima encarnação. E assim é nós, somos todos nós, né? Nós precisamos aprender, pelo menos começar a trabalhar em nós os nossos talentos, né? Que todos nós somos carregados de talentos. Às vezes a gente sabe que para essa encarnação não vai dar tempo, mas a gente já pode começar a trabalhar para a próxima, né? Porque se a gente quer tudo no agora, nós não conseguimos construir nada, porque a construção ela é demorada. Você construir um amor, aprender o que é um amor, a construir uma fé, porque a fé também é uma construção. E não é da noite para o dia que a gente constrói a fé. São nas nossas pequenas ações, são nas dificuldades do dia a dia que nós passamos, que a gente vai construindo essa fé, que às vezes a gente acha que tem, e quando acontece alguma coisa, tudo desmorona. Então, que fé que é essa que eu estou construindo? E é isso, né, que as pessoas às vezes estão nessa ansiedade, nesse mundo tão ansioso, porque elas não têm a paciência da construção. Elas querem já pegar a casa pronta. E de que jeito foi feita essa casa? A gente está com aquela questão dos minutinhos para encerrar, então a gente vai sair agora e voltar no mesmo link para não acontecer como a semana passada, que quase que cortou. Tá bom? Tá bom.